Eu fico cansado, você fica cansado ou cansada, todo mundo fica cansado, mas tem uma diferença entre você estar cansado e esse cansaço está afetando a sua saúde mental. E esse é justamente o tema de hoje, transtornos psiquiátricos e a relação de trabalho. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Guri Advogados e vou entrar um pouco mais a fundo com vocês nas questões de transtornos psiquiátricos. O que eu quero dizer com transtorno psiquiátrico? Esse espectro é bastante amplo, pode ser desde esquizofrenia, depressão, pânico, ansiedade, vários. Enfim, quem entende muito mais sobre esse assunto é um psiquiatra. E os mais comuns são quais que você vê no dia a dia, que eu vejo também nos meus casos? É ansiedade, depressão, síndrome do pânico e, hoje em dia, que o pessoal desenvolveu esse termo novo, o burnout. Então vou falar um pouco mais, especialmente sobre o burnout, mas vou fazer aqui na forma de perguntas, perguntas interessantes que não necessariamente em ordem, mas você vai entender muito bem sobre o assunto. Primeiro, tenho direito a faltar ao trabalho por causa de um transtorno psiquiátrico? Resposta é sim, se você tiver um atestado médico psiquiátrico. O que não vale como atestado? Um emitido pelo psicólogo, que ele não é médico, ele não é formado em medicina. Quem pode afastar alguém do trabalho é um médico. Então, se você tiver um transtorno psiquiátrico e tiver no atestado que você tem que ficar afastado do trabalho, seja por 1, 10, 15, 30 dias, o seu psiquiatra vai te dar o atestado e o empregador tem que aceitar. Qual que é o único jeito de você, empregador, desfazer esse atestado se você não acredita naquele diagnóstico? Aí é um pouco mais complicado, você tem que ter uma junta médica para desconstituir esse atestado. Isso em outro vídeo eu vou falar futuramente, mas não é tão simples assim. Logo, a gente presume que o médico está sendo honesto na hora de entregar esse atestado para o paciente dele. E o médico também ele tem, esperamos, profissionalismo suficiente e estudo suficiente para saber se a pessoa realmente está passando por aquele transtorno ou não. A pessoa que tem mais de 15 dias de atestado, como vocês sabem, vai pelo INSS, o afastamento, que o empregado tem que ir atrás desse afastamento com o INSS. Você pode ser afastado pelo INSS por transtorno psiquiátrico? Sim, você pode sim ser afastado pelo INSS por ter um transtorno psiquiátrico. Depende tudo isso da perícia do INSS que vai determinar se você tem direito a esse afastamento superior a 15 dias. Mas a ansiedade, a depressão, você pode faltar ao trabalho, como eu disse. Mas a ansiedade e a depressão resultam possivelmente no afastamento pelo INSS? Sim, de novo. São infelizmente comuns. Transtornos de ansiedade, depressão e também de síndrome do pânico e o burnout. Agora, uma questão bem mais delicada, que muitas ações são sobre isso. Se você está sofrendo, por exemplo, constantemente de ansiedade, se você desenvolveu ansiedade, depressão, burnout, ou síndrome do pânico, ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, você está falando, por exemplo, eu fiquei assim por causa do meu trabalho. Você é empregada. O empregador fala, não, ele não ficou assim por causa do trabalho aqui. Como é que fica isso? Aí é um pouco mais complicado. Obviamente vai se iniciar isso com um processo judicial, que o empregado tem que ir atrás para pleitear os direitos que ele acha que ele tem. Você, empregado, como é que você vai fazer para entrar com essa ação? Você vai, obviamente, procurar um advogado e esse advogado vai pedir vários documentos, que não é uma condição que é visível ao olho nu. Por exemplo, amputar um membro ou quebrar um braço, não é uma coisa que é visível, é uma coisa que está dentro da pessoa. E como é que você prova isso? Somente com atestados médicos e depois uma perícia médica que o juiz vai indicar um perito psiquiatra. Você, empregado, você tem que demonstrar que você ficou assim por causa do trabalho. Independente do motivo, um assédio de um chefe, metas excessivas, cobrança, muitas cobranças fora do horário de trabalho ou dentro do trabalho, ambiente de trabalho hostil, podem ser vários fatores que contribuíram para isso. Por exemplo, o que é uma cobrança excessiva? Ficar mandando mensagem direto, cobrando para entregar algo para o empregado, fazer isso fora do horário de trabalho, todo dia, incessantemente, ou dentro do ambiente de trabalho, ficar assim, rondando o funcionário, ficar de olho no que ele está fazendo, constante supervisão. Esse ambiente de trabalho hostil, por exemplo, usar palavrões para se dirigir a pessoa ou a colegas de trabalho, fazer ameaças, por exemplo, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, ou se você fizer isso, eu te mando embora. Todas essas coisas podem afetar o psiquiátrico, a integridade mental da pessoa que está ouvindo isso, está exposta a isso. Ameaças de
de violência física, verbal, mesmo que não concretizadas, também podem resultar em transtorno psiquiátrico para alguém. Então, vocês perceberam que isso aí tudo tem que ser algo grave. Não é, por exemplo, fulano, faça isso aqui. Não, isso não é uma cobrança excessiva. Uma cobrança excessiva, se fulano, faça isso aqui agora, para o que você está fazendo, faz isso aqui. Ah, fulano, oi, fulano, faz isso aqui, faz agora. Isso é uma cobrança excessiva. Ou metas abusivas também. Por exemplo, um vendedor, você tem que vender R$1 milhão em roupa no mês. Não, gente, é impossível, a não ser que você trabalhe numa grife de ultra luxo, você vender R$1 milhão em roupas por mês. Isso é uma meta abusiva. Se você não bater a meta, eu te mando embora. Aí uma cobrança vexatória, inclusive, né? Se fizer na frente de outros. E se tiver, não esquece, não basta ter essa meta abusiva. Tem que ter também junto, entendo eu, a cobrança para bater essa meta. Aquelas ameaças, aquela pressão desagradável para você bater essa meta inalcançável. Mas o que não caracteriza isso como sendo de origem do trabalho? Obviamente uma coisa de fora. Se você tem problemas em casa, por exemplo, com o seu esposo, sua esposa, com seus filhos, com familiares, ou se você já contava anteriormente com algum transtorno psiquiátrico agudo, dificilmente, não estou falando que não vai acontecer, dificilmente as chances são menores de você conseguir reivindicar os seus direitos na justiça e conseguir uma indenização ou até, quem sabe, uma aposentadoria por invalidez, que pode ocorrer sim com o transtorno psiquiátrico. Dificilmente você conseguirá, as chances serão menores. E você, empregador, como é que você vai se defender de uma coisa assim? Te falar aqui também da mesma forma, você vai ter que demonstrar por meio de testemunhas, documentos, fotos, registros de sistema, que o ambiente de trabalho é um lugar saudável. Não é um lugar que cobra muito da pessoa, que exige muito. Então você, empregador, em contraponto, vai ter que se defender assim. Mas perceba que para os dois lados aqui é um pouco complicado essa ação. Por quê? Porque é muito subjetivo. É muito subjetivo para o empregado, é muito subjetivo para o empregador também. Então não achem que é mais fácil para o empregado, porque para ele também vai ser difícil ganhar uma ação dessas, que ele tem que ter fartas provas extensas, boas testemunhas, excelente laudo médico, o laudo do perito também tem que ser favorável, etc. Como eu falei anteriormente, não basta você ter ansiedade, depressão ou algum outro transtorno psiquiátrico e ele não ter relação com o seu trabalho, ou o local de trabalho, ou as condutas laborais que são adotadas no seu local de trabalho. Tem de haver a tal da nexo causal, Tem que ter uma ligação entre o que você está sofrendo, esse sofrimento advém do local de trabalho, essa pressão vem do local de trabalho. Não basta você ter essa condição. Tem gente que desenvolve isso, por exemplo, por motivos genéticos. Acontece sim. Tem pessoa que é esquizofrênica às vezes porque hereditariamente isso aí adquiriu essa propensão. Agora, o que está na boca de todo mundo hoje em dia, muitas pessoas falam sobre esse assunto, é o tal do burnout. O que quer dizer burnout? De queimar você como se fosse um fósforo pegando fogo até o final. Em vez do fósforo apagar na cabeça, o fogo ele vai até o final e queima o dedo da pessoa. É exaustão. Burnout nada mais é que um sinônimo para exaustão. Mas é uma exaustão que advém do trabalho, tá? Não é uma exaustão de fora por problemas pessoais. Podem ter contribuído? Podem, mas o fator principal é o quê? É o trabalho. E é tudo isso aí que eu falei anteriormente. A pessoa se sente exausta, se sente incapaz, muitas vezes associada com depressão e ansiedade também, o burnout. O burnout leva a depressão e ansiedade. Então, o burnout, ele pode ocorrer? Pode. É comum? Não sei dizer ao certo. Isso depende novamente de uma perícia, de um perito psiquiátrico e de provas que demonstrem que a pessoa sofre o burnout por causa do local de trabalho, não por causa do lar, do recinto do lar dela, que ela tem problemas pessoais em casa. A pessoa começa a sentir o quê? Desgaste. Cinicismo até. Pode ocorrer, a pessoa se torna cínica, se torna apática. Eu não sou médico, não posso falar exatamente todos os sintomas, quais são com precisão, mas por cima são esses. Diferem um pouco da depressão e da ansiedade, diferem, mas são correlacionados de certa forma. E caso provado que o transtorno que a pessoa tem é culpa do emprego, o que acontece para o empregado? O empregado vai ter direito à indenização como se fosse um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional.
Aí que entra a diferença do burnout, que o burnout ele é uma doença ocupacional também, especialmente, porque ela vem só do trabalho. Quais os direitos do empregado nesse caso? Ele pode vir a ser aposentado por invalidez, pelo INSS, e ele também pode ser afastado e receber pensionamento vitalício ou não, ou até a recuperação dele, uma pensão do empregador. Pode também ser condenado o empregado a danos materiais. O que é um dano material? Gasto com médico, plano de saúde, remédio, etc. Várias coisas que tenham relação à doença sofrida. Espero que ficaram claras todas essas colocações que eu fiz. É um tema bastante complexo, controverso, mas que temos que abordar. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!